E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Vamos aqui para nossa live conversar com a Dani Pérez, aprovada na PGE Rio Grande do Sul e que tem uma trajetória em concursos interessante aí para a gente aprender várias coisas bacanas com ela, beleza? E aí, tudo bem contigo? Tudo tranquilo? Tudo bom, Renério? Tudo bem, e você? Tá, tudo ótimo. Que bacana. Que legal, Dani, te encontrar de novo, né? Faz Já, tempo que a já, ó, gente... já sou fã clube de carteirinha já de vocês, né? Tipo, Ah, que todos os massa. cursos. É, então, Dani, a gente está aqui, como eu até falei contigo, né? A gente conversou agora e eu falei, olha, o objetivo não é fazer propaganda e tal, o objetivo é entender como você estudou mesmo. Então, assim, eu deixo isso claro porque se em algum momento você tiver que falar assim, olha, eu fiz um outro curso que foi melhor que o de vocês, manda bala, tá? Se tiver que falar, tal material de vocês eu não gostei, então eu comprei um livro, beleza, fala também. Enfim, não tem assim, não tem que ficar com meias palavras e tal. Não é o objetivo aqui. O objetivo é a gente entender como você estudou. Para quem tá vendo, de repente pegar uma ideia legal, sabe? Falar, pô, que legal, ela fazia questões desse jeito, então vou tentar também, sabe? A ideia é essa mesmo, é ajudar quem tá assistindo a gente de alguma forma, beleza? Certinho, combinado. Então vamos lá, vamos começar do começo. Diz aí quando é que você começou a estudar para concurso, sabe? Se foi durante a faculdade, se foi depois, enfim, como é que Quem você me dera. entrou nessa vida de concurseira, assim? Eu até falo que assim, eu tenho tipo três fases de concurso, né? Eu não sei se tem bastante gente que consegue estudar com constância até passar, mas eu tive fases, assim. E eu entrei na faculdade, uma coisa que já foi um pouco diferente, eu entrei para a faculdade com 22 anos e formei com 27. Então, já um pouquinho depois do que o pessoal costuma entrar, né? Então, isso foi para mim, assim, a minha faculdade não me ajudou muito, acho que isso é meio geral, Só uma curiosidade, você tem cara de menina, sabia, assim? É, de ser mais jovem do que eu sou. é, Eu tenho 33 anos, se era essa a sua pergunta que você não quis fazer. não, você tem cara. Quando você falou formei com 27, tipo, pra mim você tem cara de 27 hoje, mais ou menos assim, sabe? Eu Então, tenho 33, estou há 6 anos formada. legal, bacana. Bacana. Então, continua. Aí você entrou na faculdade, faculdade foi meio mais ou Entrei na menos, assim. faculdade, não serviu muito. E eu trabalhava muito, assim, assim, até tem um pessoal, né, que eu não vou falar Thales de nome, que me chama de Barbie Paulista e tal, mas eu comecei a trabalhar com 15 anos. Eu, assim, ajudava a minha família, então eu Legal. fiz faculdade com FIES, fiz faculdade, assim, Massa. tipo, na luta mesmo, e trabalhando até às 7 da noite, corria pra faculdade. E assim, enfim, não me ajudou. Aí eu comecei no último ano da faculdade, eu comecei a fazer um cursinho da MASO. Ah, até voltou um pouquinho. Eu, no quarto ano da faculdade, eu passei em primeiro lugar no concurso de estagiária da PG São Paulo. Eu sou de São Ah, Paulo, sou de. Dá pra perceber, né? O sotaque não nega, né? sim. E então, assim, eu moro no interior de São Paulo, fazia faculdade aqui, aí abriu o concurso e a bolsa do estágio da PGE era melhor. Então, assim, nossa, você escolheu PGE, você acabou caindo na PGE por vocação? Não, foi porque pagava bem. Aí eu fui estagiária 2 anos na PGE São Paulo, mas eu me apaixonei. Eu realmente, assim, encontrei minha vocação, adoro ser advogada, e principalmente ser advogada pública. E assim, enfim, amei. Aí, então resolvi, no último ano da faculdade, comecei um cursinho da Másio, que era um cursinho só de videoaula, era um curso de 6 meses, eu fiz no último semestre da faculdade, Uhum. que era de procuradorias, mas videoaulas, assim, bem direto. E em 2017, né, no ano logo que eu me formei, eu comecei a fazer concurso. Mas assim, foi bem, tipo, como diriam, aquele franco atirador, né? Tipo, Sim. eu ia Mas lá em fazendo 2017, você já fazia só procuradoria ou você fazia o que aparecia, assim? só procuradoria. Tá, Só procuradoria. Só procuradoria municipal eu fiz em 2017, aqui no interior de São Paulo. entendi. E assim, procuradoria municipal é uma vaga, duas, então eu até aprovei, sabe? Eu aprovei em todos os concursos que eu fiz, até teve um que eu fiquei em sexto, mas nunca fui chamada nesses. Não rolou, né? Mas foi assim, concurso que eu fui, tipo, pegava meu caderno do cursinho, dava uma lida e bora fazer o concurso. Então não foi muito concurseira. Aí em 2018 que eu conheci vocês, porque em 2018 eu queria muito PG São Paulo, era meu concurso Uhum. do sonho, assim, né? Por motivos óbvios.
E aí, tipo, saiu um curso de vocês que era, acho que era revisão final PGA É. São Paulo, que Aham, chamava. aham. E aí comprei o curso de vocês, mas assim, como eu nunca tinha formado minha base de estudo, não tinha mínima esperança, assim, mas eu até uma coisa que eu gostaria de dar dica para as pessoas, eu fui para esse concurso, eu sabia que eu não tinha chance, eu não tinha base, mas eu estudei para passar. Tipo, Massa, estudava assim, que nem uma louca. Eu massa. acordava estudando e ia dormir estudando. Parei de trabalhar. Foi uma época que minha mãe pôde me ajudar Legal. financeiramente. O meu noivo, na época, que hoje é meu marido, Que que, legal. assim, nossa, me financiou demais. Ele fala que é investimento. Ele não vê a hora dele parar de trabalhar. Agora vai dar retorno esse investimento. Nossa, ele já tá fazendo vários planos, assim, né? Tipo, ele falou, ah, eu vou ser marido troféu, vou entrar na academia. Muito Já bom. tá com os planos, já tá com os planos. Mas aí ele me financiava, pagava. Inclusive, foi ele que pagou meu cursinho de revisão PGE todos. Inclusive, Legal. aí eu vou chegar lá, eu passei pra segunda fase da PGE São Paulo. Porra, Aí foi na bem? segunda fase, eu fui bem, assim, tipo, me Uhum. surpreendi positivamente. E, de Show. verdade, agora não é hora da propaganda. O curso de vocês, de reta final, é muito bom. É muito bom. Então, Aham. assim, eu subi muito de nível, modéstia à parte, com o curso de vocês. Que bom. Aí fui pra segunda fase. Aí na segunda fase da PG São Paulo, eu fiz o curso de vocês. Eu fiz um outro curso que eu não consigo lembrar o nome, que era só de simulado com correção, assim só, né? Nem lembro o nome do curso. E eu fiz estratégia também. Aí o estratégia eu fiz pra segunda fase, eu fiz uma mentoria com a Cristiane Nazaré, que é procuradora do Estado de São Paulo. E Legal. aí, nesse estudo também, nesse ritmo louco, eu me mudei pra casa da minha irmã, que é numa cidade próxima, pra Uhum. me internar. Ela trabalhava o dia inteiro, o apartamento dela ficava vazio, eu me internei. Sim. E passei. Passei e fui pra fase oral. Caralho, você chegou na Aí, oral da PG São Paulo 2025? cheguei, Caramba. cheguei. Fiz a fase oral, aí fui fazer o curso de vocês lá em São Paulo. Cara, eu não lembro de você lá, Dani. Fiz faz tempo, né, René? É, tem quatro anos, assim. Mas caramba, 4 realmente eu anos, não 5 anos. lembro. Que legal, Fiz, você fez fiz o nosso curso cursinho de oral lá. vocês. Eu fiz o curso, foi sensacional. E assim, o que é um curso legal de reta final? É muita coisa específica da carreira, muita coisa da PGE São Paulo, assim, tipo assim, eu lembro que tinha muito parecer da PGE São Paulo e eu tava assim, afiadíssima nos pareceres e tal, né? Aí fui pra oral, sem formar base, com estudo de reta final. Você pode imaginar o que aconteceu. Eu não sabia a base, eu não sabia a Constituição Uhum. Federal, eu não Uhum. sabia a lei seca. Então, tipo Uhum. assim, ambiental, ele só me perguntou Smoke, só me perguntou a lei das unidades de conservação, eu não sabia. Sim. A Legal. examinadora de constitucional, qual que é o tratamento constitucional dos índios na Constituição? Eu nem sabia que falava dos índios na Constituição. Então, assim, mas assim, a gente aprende com os nossos erros, Sim, né? claro, E claro. foi muito bom. Foi muito bom. Eu aprendi muito, não passei. Eu fiquei por 0,17. Mas o que me reprovou teria sido nomeada agora, né? Teria sido nomeada nessa última leva. Isso, exato, exato. Não era pra ser. Tá É, de boa. é, Tô. é isso. Mas o que aconteceu? Nesse meio tempo, Renério, que eu tava, eu só estudava pelo material de vocês e era o PDF que era assim. O PDF era tão resumido que era a impressão dos slides do PowerPoint da videoaula. Era só isso. E foi isso que eu estudei. Então, Caramba. assim, então foi bem legal. Eu fiquei muito feliz, pra falar a verdade, mesmo reprovando. E beleza. Só que nesse meio tempo, enquanto eu tava prestando o concurso, eu fui fazer um concurso municipal aqui na minha cidade, de procuradora de uma autarquia previdenciária. Que E eu cidade? passei em primeiro lugar. São João da Boa Vista. Ah, não conheço mesmo. É fim de mundo, mas é fim de mundo, mas é muito bom. Mas assim, se eu Imagina. passar na PGE São Paulo, deixem a minha vaga aqui, por favor. Mas assim, aí, tipo, passei aqui na minha cidade onde eu morava. Aí o que eu fiz? Parei de estudar. Parei de estudar e tal, né? Aí fui aprender o que era ser procuradora. Fui procuradora há quase 4 anos. Aí chegou em 2020, assim, mas eu já era 2 anos procuradora. Hum. Não aguentava mais. Por quê? Eu era a única procuradora da autarquia. Eu trabalhava até as 11 horas da noite. Eu escrevi e-mail, porque às vezes o superintendente precisava que escrevesse um e-mail, ele pedia pra mim. Então eu que tinha que escrever o e-mail. Então, assim, eu participava de reunião com o prefeito, eu fazia tudo, era tipo bombril, assim. Sim, sim. Aí
Aí fiquei de saco cheio, falei, gente, eu preciso. Só abrir um parênteses, é que você viveu uma experiência que é bem interessante, porque assim, quando a gente é procurador, e quanto menor o local, mais a gente sente isso, de certa medida, você não é só procurador, você é meio que o servidor público tecnicamente mais qualificado do órgão, assim, sabe? Sim, Geralmente você é quem escreve tudo melhor, passava às por vezes é quem mim. fala melhor, então acaba que você acaba sendo muito usado mesmo, assim, sabe? Que Exatamente. sinceramente, eu acho uma das coisas legais da nossa profissão. Tem gente que não gosta muito disso. Eu acho massa, assim, sabe? A gente, Eu também a gente acho, acaba sendo ganhando muito 30 útil, assim, mil. sabe? Não, eu também acho, ganhando 30 mil, 20 mil, beleza, mas Sim, eu não sim, ganhava isso. Aí, tipo assim, sim, né? sim. Não, ninguém merece, né? 30 mil por mês eu escrevo quantos e-mails quiserem. Não, beleza, nossa, sirvo café. Tipo, sabe o que eu cheguei a fazer? Tipo, eu morava no quarteirão do instituto. Plantaram a plantação nova, eu ia regar as plantas Caramba! no final de semana, a procuradora. Mas assim, gente, eu não ligava de verdade. É que eu esgotei, porque, tipo, o trabalho. Aí o que acontecia? Chegava em casa até as 11 horas da noite pra fazer meus prazos, porque eu era a única procuradora. Uhum. Mas aí, beleza. Mas foi minha motivação. Falei, vou estudar, vou estudar. Aí decidi que ia estudar. Em julho de 2020, comprei o módulo 1 do extensivo de vocês, não fiz. Não Ó, consegui conciliar trabalhando. entendi. Aí, janeiro de 2022, o que eu deveria ter feito? Estudado o módulo 1. Não, o que eu fiz? Eu comprei o módulo 2. Aí agora eu vou estudar. Não estudei. Aí eu comecei a fazer um curso de vocês, que aí não foi o suficiente. Eu queria dar mais dinheiro pra vocês. Aí eu comprei aqueles fotos na banca CESP, que foi a Yasmin e a Isadora que fizeram. Sei. E Aham, foi eu lembro. sensacional. Tipo, Que legal. eu comecei. Nossa, eu amei. Eu apaixonei. E eu comecei assim, eu trabalhava a semana inteira. E no final de semana eu tirava pra resolver simulado de discursiva. Tipo, eu sou bem ao contrário, né? Você conseguiu perceber, né? Aham. Mas, mas isso me ajudou muito. Tipo, me ajudou muito, porque aí eu falei, não, gente, acabou. Comecei a falar não na autarquia. Eu falei, eu vou estudar. Aí eu comecei a falar não pra regar planta, pra ir em reunião com o prefeito e tal. E comecei a trabalhar no meu horário de trabalho e estudar das 7h30 às 10h30. Então agora sim eu comecei meu estudo. Aí eu estudava das 7h30 às Não, 10h30. peraí. Eu perdi um pouquinho. Qual é a data desse eu comecei meu estudo, assim, das 7h30 às 10h30? Foi em maio de 2021. Por quê? Acabou Maio o de foco 21. na banca Tá. CESP. Aí foi a última vez que eu dei dinheiro pra vocês. Acabou o foco da banca CESP. Aham. Eu comprei o passaporte. Eu migrei pro Sim, passaporte, que eu poderia, sim, porque eu era aluna do módulo 2. sim. Aí migrei pro passaporte, mas assim, decidida. Eu não aguentava mais. Tipo, falei, beleza, não aguento mais trabalhar muito e ser pobre. Eu quero trabalhar muito e ser rica. Sim. Aí, aí tal. Fiz o passaporte, comecei o passaporte em maio. Estudava durante a semana das 7h30 às 10h30. Estudava Uhum. sábado das 8 às 5 Bom, e domingo das 7 a meio-dia. Tava no almoço. entendi. Bacana, Aí legal. Você aproveitava muito bem o final de semana. Isso é um não, diferencial aproveitava legal, assim. Parabéns. totalmente, totalmente. Eu abandonei tudo. Abandonei, tipo, meu marido é pra churrasco, pra festa, e eu ficava em casa estudando. Foi Sei, assim. sei. Aí como que eu estudei? Até um detalhe, eu comecei estudando das 7h30 às 10h30. Aí um detalhe que eu acho legal falar. Não deu certo pra mim depois das 9. Eu tava ficando com muito sono. Uhum. Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a acordar às 5, Legal. 5h30, 5h30, na verdade. Acordava às 5h30, estudava das 6 às 7h30 da manhã. Então, Massa. 1h30. Aí ia trabalhar e voltava e estudava mais 1h30, 2 horas à noite. Perfeito, legal. Isso não é exceção em você, tá? Em regra, fazer esse estudo sanduíche, assim, tipo, você estuda, trabalha e estuda, é melhor do que ter um horário único de estudo, assim, sabe? Porque costuma ser muito cansativo mesmo. Você adotou a estratégia certinha aí. Legal, Nossa, bacana. foi muito bom. Aí começou a render. Porque Uhum. chegava às 9 horas, eu tava com muito sono. Então, deu certo assim. Eu acordava cedinho, estudava, fazia meu yoga, ia Massa. trabalhar e trabalhava até umas 6, 7h30, até umas 9h30, assim, eu tava estudando. Uhum. O que eu estudava? Agora, como eu estudava, né? Sim. Isso foi em maio de 2021. Uhum. Como eu estudava, eu tinha pouco tempo de estudo, eu resolvi estudar só o núcleo duro. Então, eu peguei o material de vocês, eu estudava só o PDF full, o PDF Uhum. completo. Então, para quem não é do revisão,
É o PDF, tipo, é a mesma coisa que doutrina. A mesma coisa que um livro, né? Você sabe, mas o pessoal... Sim, isso aí. Então, era a minha doutrina. Eu estudava à noite e de manhã, né? Durante a semana, eu estudava os PDFs no computador, nunca imprimi nada. Grifava no PDF e no sábado eu revisava isso. Revisava isso. Legal. Domingo, eu fazia simulado, todo domingo, de prova objetiva de vocês. Fazia todos os sprints finais e fazia quase todos do Foco Total, né? Foco O Foco Total. Total tem um por mês de objetivo. Eu fazia, não era todo mês, não era toda semana, mas eu fazia o do Foco Total e tinha sprints, eu fazia os dos sprints também. Uhum. Aí o que aconteceu? O que eu prometi pra mim? Eu falei, eu não vou dar bobeira igual na PGA São Paulo. Eu vou fazer estudo de base. Eu não vou fazer sprint. Eu vou fazer estudo de base. Aí comecei a estudar o núcleo duro, né? Eu estudava administrativo, constitucional, processo civil e tributário, só. Aí eu fui assim até final de setembro. Quando chegou julho, começaram a sair os concursos em 2021. Isso. Aí eu me inscrevi em Alagoas, Goiás e Rio Grande do Sul. Uhum. Mas prometi pra mim mesma, eu vou lá fazer, mas eu não vou parar meu estudo de base. Boa, eu vou continuar estudando PDFU. Não vou, é uma coisa que você fala bastante na sua caixinha, né? Isso. Uma vez você falando isso. E foi o que eu fiz. Aí estudei a base até setembro. Quando chegou setembro, eu já tinha quase esgotado o núcleo duro. Boa. Então eu já tinha estudado todos os PDFUs, revisado, feito questão, assim, pelos simulados. Agora, só falar uma coisa. Foi escolhas trágicas. Eu tinha pouco tempo. Eu não estudava lei seca à parte. Eu não estudava questões à parte. Eu estudava o PDFU só. Uhum. Grifo do PDFU e simulado. Por quê? O PDFU, que é como se fosse uma doutrina, né? Pra quem estuda por livro, pra mim tem lei seca, jurisprudência, doutrina. Ponto. Tá lindo. Então eu falei, vou estudar primeiro isso, que é o que eu consigo. Aí, o que aconteceu? Faltando um mês pra Goiás, eu tinha quase acabado o núcleo duro, eu vi que caía 9 questões de financeiro e 10 de civil. Eu falei, você quer saber? Esse mês eu vou estudar isso, mas fazendo estudo de base, pelo PDFU. Falei, vou estudar. Acabei os seus PDFs, do Revisão PGE, estudei todos os PDFs de financeiro, assisti todas as suas aulas. O que eu fazia? Outra coisa que eu fazia. Estudava um PDF hoje, no outro dia de manhã, enquanto eu tomava café, lavava louça, qualquer coisa, eu colocava um fone e eu via videoaula do que eu estudei para fazer revisão. Legal. Era você usou as assim que eu videoaulas revisava. como revisão do que você Usei. estava... Massa. Colocava na velocidade 1,5 ou 2, Sim. dependendo do Até porque professor. você já conhecia o assunto, né? Então era só ir relembrando ali. Exato, eu já tinha estudado. Então era pra, ia lá lavar louça, almoçava, tomava café da manhã, jantava. Tudo que eu fazia, eu tava ouvindo uma videoaula. Tava fazendo isso. Você percebeu que assim, eu dei muita sorte que meu marido não pediu divórcio, né? Você percebeu que. Você percebeu que ele investiu mesmo, né? Esse pobre ficou abandonado esses últimos Ficou abandonado, coitado, total. Aí, né? Aí o que aconteceu? Aí fiz esse estudo de base, fazendo PDFU, estudando videoaula de financeiro e civil. Civil eu estudei uns 10 PDFs. Então eu estudei acho que 8 de financeiro e uns 10 de civil. Cheguei em Goiás, gabaritei financeiro, acertei acho que 7 de civil, porque caiu muito do que eu estudei, e passei. Passei para a segunda fase. Boa. Goiás foi puxado. Aí foi difícil e, eu nem acreditei. Aí passei, mas continuei falando, não vou desviar o caminho, vou continuar formando minha base. Aí fui pra semana, foi dia 24 de outubro. Dia 31 de outubro teve PGA Alagoas. Não passei. Prova muito diferente da CEF. Eu achei que STC foi uma prova mais de raciocínio, de casos práticos. Então, assim, foi muito legal pra mim aquela prova. CEF, você tem que decorar o dizer o direito, basicamente. Travou, voltou, caiu. Voltou, mas eu acho que deu pra pegar a ideia. Você fez Alagoas foi bem diferente, os casos práticos. Não passei. Eu fiz 71, era 78 nota de corte, eu acho, 80, não sei. Aí, mas o que aconteceu? Eu percebi em Alagoas que uma coisa que eu
O Thales. Mas ignora. Eu percebi que uma coisa que eu, tipo, foi minha muita falha foi jurisprudência. Aí o que eu fiz? Na semana seguinte eu tinha Rio Grande do Sul. Então o que eu fiz para revisar Rio Grande do Sul? Eu li aquela revisão do Dodge, aquela revisão Boa. do Dizer o Direito de véspera. Uhum. Então fui, estudei para aquilo, aí fui fazer Rio Grande do Sul, passei. Sim. Aí tava em duas segundas fases, só que comecei a estudar meu estudo de base para as outras matérias, porque caía trabalho, processo de Sim, trabalho, sim, sim. previdenciário. Continuei estudando, não passei em Goiás, mas passei No Rio Grande do no Rio Sul. Grande do Sul. E, tipo assim, foi muito bom, porque eu nem esperava, eu tava voltando, assim. Uhum. E você sabe como foi o Rio Grande do Sul. Eu fiz a segunda fase em janeiro. A fase Sim, oral foi em novembro. agosto. Foi em Uhum. agosto. Então, tipo assim, Sim, foi quase 8 meses, 7 meses entre uma fase e sim. outra. Mas aí o que aconteceu? Eu me enrolei no meu trabalho, mudou a gestão, eu parei de estudar em janeiro, tipo, depois que eu fiz a segunda fase do Rio Grande do Sul. Eu, tipo, meio que parei. Aí meu trabalho me puxou de novo. E aí em julho eu pedi exoneração. Em julho eu pedi exoneração de Ah, você pediu exoneração 2022. antes de fazer a Pedi. prova oral. Antes de fazer a prova oral. Eu não tava conseguindo estudar pra prova oral, eu tava trabalhando muito. Uhum. Aí eu, tipo, recebi mega apoio do meu marido, graças a Deus, da minha mãe, da minha família, de todo mundo, meus Sim, sim. amigos, né, tipo, tem amigos maravilhosos no mundo do concurso que me Que massa. apoiaram. E aí me joguei, pedi exoneração, falei, eu não quero isso pra minha vida mesmo, então eu vou pedir exoneração e vou estudar. Uma hora eu vou passar. Aí, beleza. Pedi exoneração em julho. É o que eu chamo da minha terceira fase de concurso, que a minha primeira foi PGE São Paulo, que foi só a reta final. Uhum. Minha segunda fase foi minha formação de base, que eu ainda não terminei, mas que foi minha formação de base, mas trabalhando e estudando. E agora, Uhum. desde julho do ano passado, eu tô full time concurseira. Aí fiz a prova do Rio Grande do Sul, não quis cair na mesma besteira. Então, eu quase decorei a Constituição Federal, estudei muito a Constituição Massa. Federal. Que eu falei, gente, eu não vou se me perguntar do Uhum. índio. Eu quero, tipo assim, falar, não, o artigo 226 fala dos. Não, não é nem 230, sei lá, esqueci já. Mas assim, Sim. tipo, traumatizou, sabe? Aí eu estudei muito pra prova oral, lei seca, Uhum. estudei CPC, estudei Uhum. Constituição Federal, li Uhum. muitos julgados do Dizer o Direito e li todos os PDFs. Aí como que eu estudei pra prova oral? Que eu tinha de julho a agosto até a prova oral. Eu peguei os PDFs de vocês, que é aquele material a Luísa na área entrou. A Rafa também. Ah, sim, Aí, Luiz. eu, uma coisa que é um detalhe, apesar de eu ter parado de estudar de janeiro a agosto, a julho, até quando eu pedi Ajuda. exoneração, a gente fez um grupo que a gente treinava todo final de semana para prova oral. Pô, isso é bom demais. Quem que Foi tava no seu grupo? muito Só pra eu bom. saber, assim. Ó, quem você não conhece, eu acho, o Cassiano, PGM Floripa, passou. É, não conheço A mesmo. Juliana Todeschini, PGE Rio Grande do Sul, também passou, é aluna de vocês do extensivo. Hum. E o Ricardo também, PGE Rio Grande do Sul. Agora que você conhece, Louise, que a gente vai roubar da defensoria, grupo de milhões, a Louise tá Ah, que falando aí. defensoria o quê, velho? Não, Já tirou essas nada a ideias da ver. cabeça, né, Luiz? Pelo amor de Deus, Já, velho. já. Luísa Gabriche, da PGDF. Sei, sei. Da Amazonas também. E do Amazonas. Isso. Linda, maravilhosa também. Uhum. Ah, meus amigos são muito demais, amo. Luísa, É, só a uma Ju curiosidade. Luiz. A Luísa, ela tem um. Eu duvido. Cara, ela ia fazer. Ela fez 2 cursos de prova oral com a gente. Nos dois eu tinha convicção total que ela ia passar. Porque ela tem um superpoder para prova oral. Ela é mineira, sabe? E o mineiro é o melhor sotaque do Brasil, é o mais simpático. Você fala É, com o mineiro, você quer ajudar o cara, sabe? Então, tipo, não, eu tipo tinha assim, eu certeza que ela concordo passaria, assim. totalmente. Eu concordo totalmente. E o que eu falo da Luísa, ela tem uma poker face que você não sabe se ela tá, tipo, te enganando. É. Quando eu arguía ela, eu não sabia se ela tava falando de verdade ou não. Mas eles são todos bons do grupo. Aí do grupo também, Rômulo, Uhum. PGE Rio Grande do Sul, que Isso. renasceu das cinzas, maravilhoso também. E por último do grupo, Thales, claro. Ah, tinha que ter uma ovelha negra desse grupo, não é Tinha possível. tinha que ter uma ovelha negra, mas que a gente ama muito. Thales tá no meu coração.
A gente Sim. treinava todo final de semana. E outra pessoa que eu Massa. treinava muito, eu tenho muitos amigos, mas que eu treinava bastante é o Felipe Lira. Tá, pô, você tá com a seleção pesada Eu aí também da tava, não, galera. fala Todo mundo sério, bom, fala pô, sério. tá Não, louco. não tinha como eu não passar, tipo, Sim. treinando o Felipe. Nossa, o Felipe me destruía nos simulados. Eu falava, nossa, que Imagino, raiva! imagino. E o Rômulo também. Nossa, o Rômulo, aquelas doutrinas carioca, ninguém merece. É, o Romulo, ele é dessa escola carioca, puta que pariu, ele sabe umas coisas que só ele sabe, né? Ninguém nunca Tipo viu aquilo assim, na vida, nunca. assim. Não, e eu conheci o Rômulo porque eu fiz aquele curso de prova oral da PGR Rio Grande do Sul, que foi o Guilherme e o Felipe Spencer que deram. Você lembra que vocês fizeram presencial em Brasília? Sim, aí fez online, eu... Eu Isso. fiz. E aí eu, eu já Não, eu conhecia a lembro Luísa e de já vocês aí. treinava. Aham. Aí o Rômulo fez com a gente. Aí a gente trocou o telefone e começou a treinar junto. Massa. Aí, tipo, então a gente treinava todo final de semana. Isso, nossa, elevou assim o nível com certeza, foi muito bom. Uhum. Uhum. Aí fiz o curso de vocês lá presencial do Rio Grande do Sul Isso. simulado. Passei no Rio Grande do Sul, foi muito bom. A minha prova, tipo, eu fiz 94,75 na prova oral. Porra, Fui porra. super bem, assim. Eu só não fui muito bem na sustentação. Uhum. Fiz 68, acho, na sustentação. Não concordo com a minha nota, mas eu fiz. Mas tá de boa. Eu passei, é isso que importa. Aí passei. O Rômulo aí, É. nosso querido. Isso aí, Romulo, show de bola, velho. Então, Renério, aí o que aconteceu? Eu passei, só que assim, eu passei em 46, nomearam dia 27. Então tô estudando, e tô estudando porque eu tô na segunda fase de Minas, tô na segunda fase de Santa Catarina, Ah, você tá na segunda e fase dos dois? tô. Caramba. Caramba, você tá E tô na fase estudando. realmente muito boa. Muito boa. Ai, obrigada. É, Obrigada. eu tenho uma tese, que, claro, não tenho comprovação científica nenhuma disso. Mas, assim, quem passa em uma primeira fase de uma grande PGE ou de uma PGM de capital grande, só não vira procurador se não quiser, sabe? É, E, tipo, eu não, acho que com você certeza. meio que tá ajudando essa minha tese. Porque, assim, você passou na primeira fase lá na PGE São Paulo. Passou até na segunda, chegou na oral. Você podia ter desistido e aí não ia dar nada mesmo. Mas, assim, quem passa numa primeira fase da PGE São Paulo, pode ficar tranquilo que se reprovar nas fases seguintes, é só continuar estudando, melhorar um aspecto ou outro que vai dar É, certo, sabe? eu A também grande acho, com dificuldade é certeza. chegar nesse nível de quem passa na primeira fase, sabe? E aí, por Com exemplo, agora certeza. você chegou no nível que meio que você passa em tudo, de certo modo, assim, né? Se você continuar fazendo prova, você vai pegar uma reprovação aqui, outra ali, mas o normal agora já é passar, assim, né? Não, ai, Deus te ouça. Eu poder escolher, né? A minha mãe também aqui, Sandra, te amo, mãe. Obrigada por Ô, tudo. Sandra, parabéns pela filha, viu? Parabéns, essa menina ela é boa mesmo nisso que ela Obrigada, faz. René. Muito obrigada. Mas assim, vocês me ajudaram muito. Agora, assim, falando do estudo que me ajudou bastante, eu estudava pelo PDFU. O PDFU foi muito legal pra mim, porque ele é completo. Então, tipo assim, estudava Uhum. lei seca, doutrina Sim. e jurisprudência de uma vez só. Uma coisa que eu fiz, Cenério, que eu acho que assim, foi muito legal, que eu aprendi no Foco na Banca CESP, nesse curso que eu fiz, que foi maravilhoso com a Isadora e com a Yasmine. Sim. Ó o Guilherme maravilhoso! Lindo! Com todo Ah, e aí, respeito, viu, Guilherme? Guilherme? Eu sou casada, viu, Guilherme? Eu peço com todo respeito. Mas o Guilherme fez o curso com a gente, foi nosso professor no curso de prova oral, e foi sensacional. Nossa, demais. Ele e o Felipe Spencer, nossa, foi muito bom. E aí, né? Aí, René, uma coisa que eu aprendi no Foco na Banca CESP, que assim, me ajudou muito, foi estudar com o Vademecum aberto. E, tipo assim, eu lia o PDFU, eu li o artigo, eu grifava no meu código, lia no meu código. Porque na hora de você fazer a prova dissertativa é muito Ah, isso é bom, que, verdade. tipo, Isso é verdade. você vai preparando, assim, porque eu acho assim, primeira fase é a fase mais difícil. Sim. Obrigada, Gui. E primeira fase é a fase mais difícil. A segunda fase, tipo, é controlar tempo, controlar tempo. Você tem que. Então, assim, você tá com o Vademecum preparado, eu acho que é essencial. E fase oral, eu acho que assim, é uma. Como fala? Não é um clichê, é um tabu. É um tabu, né? Não é tão difícil assim, tipo, o básico à prova. Isso. É,
Na verdade, eu acho que existe uma percepção meio errada. Talvez porque prova oral cria muita lenda dessas questões impossíveis, assim, sabe? Ah, porque no MP de Minas perguntaram não sei o que lá, porque... Mas, assim, é uma questão na prova, né? Sim, com A prova certeza. oral, eu acho até a prova oral mais parecida com a objetiva do que com a discursiva, assim, sabe? Eu Prova oral vale também muito a acho. lei seca mesmo, vale muito essa noção de princípios para você conseguir dar aquela enroladinha em alguma coisa, sabe? Eu vou te falar que da minha prova, pelo menos 50% da minha prova oral que eu respondi foi Constituição Federal. E, Caramba! E não, olha pelo que era uma menos. banca própria com doutrinadores mesmo, assim, né? Exatamente, exatamente. Assim, por exemplo, administrativo. O examinador de administrativo, nossa, foi o José Vicente, muito difícil. Ele fez umas perguntas muito cabeludas pra mim. Eu Hum, saí sem ter nem ideia se eu tinha passado. Era a única banca que eu achava que eu não tinha passado. Não, não que eu achava, eu não sabia sim, se eu tinha sim. passado. E assim, ele me perguntou assim. Putz, nem lembro o que ele me perguntou, mas ele me perguntou de serviço público, uma pergunta prática. Ele falou assim, ó, um caso. Uma, o Estado pode ter um hotel numa área para fomentar? Aí eu falei assim, mas por empresa pública, sociedade economista? Ele falou, não, o Estado, direto. Ele falou, aí eu falei, ah, não, não pode, claro. Aí ele falou assim, mas e se for uma empresa pública com sociedade de economia mista? Aí o que eu fiz? Eu falei, olha, a Constituição Federal fala que para ter atividade econômica exercida pelo Estado é necessário que haja relevante interesse, ou então segurança nacional. Aí ele, tá bom, então tem isso. E aí? Tipo assim, ele foi me puxando. E eu não tinha nem ideia o que ele queria que eu falasse. Sim. Então, eu fui falando, não, a Constituição diz, os requisitos constitucionais são e tal. Eu fui puxando pra Constituição e eu passei, deu certo. Então, Boa, boa. então assim, tipo, eu não sabia a resposta, mas o que eu sabia sobre o assunto eu fui falando. Tributário também, tipo, minha prova de tributário foi 80% Constituição Federal. Então foi bem legal. Eu fiquei feliz com a minha prova. Que massa, que legal. É, tá, aí você fez a oral em agosto. E aí, Sim. de lá pra cá, você tá conseguindo manter o ritmo de estudo? Então, primeiro não, no começo não. Eu saí da prova oral, eu saí com a Luísa, tava no Uber com a Luísa. Uhum. Antes da prova oral, o medo era passar. A gente saiu da prova oral, eu e a Luísa, e assim, pô, onde a gente vai ficar, hein? Será que a gente vai morar em Santana do Livramento? Que legal. A gente saiu muito animada. Nossa, eu e a Lu saímos muito É, animadas. só um parênteses, Valadares é PGR Rio Grande do Sul que ela fez a prova oral. Pode continuar, Dani, só para deixar ele ciente. E aí, né, tipo, eu saí muito confiante. Então, assim, aí eu tinha uma viagem marcada em outubro. Então, até essa viagem eu não estudei nada. Porque, tipo, eu tava. Não, passei. A Luísa lembra. Tipo, eu passei, com certeza. Tipo, eu saí me sentindo muito bem da prova. Aí, né, tipo, só que aí chegou outubro e não saiu o resultado. Eu comecei a falar, ai, gente. Falei, ai, vou voltar. Então aí eu comecei a voltar. Aí eu comecei em novembro, perdi um pouco do ritmo em dezembro nas festas, mas desde janeiro eu tô no ritmo. Eu tô estudando, não tô estudando assim freneticamente, mas Desde janeiro, tem 2 semanas, né? pois é. Mas eu estudei novembro um pouco, estudei novembro para a Sim. primeira fase, tanto que eu passei em Minas e Santa Catarina, né? Estudei novembro, estudei dezembro até as provas. E aí, em janeiro, eu comecei a fazer, mas assim, comecei a estudar todo dia, de novo. Tô estudando de segunda a segunda. Uhum. E tô estudando, tipo, eu começo a estudar às 7 da manhã e vou até às 6 da tarde, batendo ponto todo dia. Pô, tá bem, hein? Ritmo Não, forte. eu tô em duas segundas fases. Tipo, eu quero muito passar, sabe, nessas duas, ter opção, poder escolher. Se não der, não deu, mas vou tentar, né? Vou lutar. Claro, isso E aí. eu acho assim, que nem eu fiz na primeira fase de Goiás, de que eu acabei passando. Eu não esperava passar, mas eu estudei como se eu fosse passar. Eu estudei pra passar. Eu me Sim. joguei, me matei, tipo, método psicopata e tudo mais. É isso aí. Isso aí. Não, é porque isso funciona muito, assim, porque tem essa coisa de constância, de longo prazo, é importante e tal, mas essa reta final forte faz uma diferença do cacete, porque Faz. concurso tem muita memorização recente, né? Tipo, o que Total, você principalmente estudou primeira no fase. último mês, assim, faz muita diferença, sabe? Então, você tinha uma estratégia muito boa, na verdade, assim.
ter esse método psicopata, assim, nessa reta final, pô, ajuda demais, assim. E eu tirei férias nas primeiras fases, lá quando eu passei no Sul e passei em Goiás, eu tirei férias, tirei 15 dias de férias, estudava, tipo, 12 horas por dia. Então, eu fiz retas finais muito fortes. Boa. E agora, para a segunda fase também. Eu estou estudando, de manhã eu estudo PDFU, que agora eu estou tentando aprender empresarial, previdenciário. Agora já tá com drogas pesadas essa Tô com menina. droga pesada. Você até falou pra eu comentar se comprei outro curso. Eu comprei outro curso agora. Eu comprei um curso só de videoaula do Luiz Vale de Direito Empresarial, que ele resolve E tá questões. gostando? Sensacional. Que legal, cara. Muito bom. Que legal. Ele resolve de 4 a 6 questões dissertativas por dia com estilo FGV. E Nossa. assim, tô adorando. Mas eu ouço assim, fonezinho, velocidade 2, lavando louça. Sim. E, né, tipo, é assim que eu tô fazendo. Empresarial, Rafa, pois é. Não, René, deixa eu te contar 2 histórias de. Posso viajar só um pouquinho? Claro. Manda aí. 2 histórias da PGE São Paulo. Uma história muito legal que eu nem acreditei. Na PGE São Paulo, agora no Rio Grande do Sul, uma outra amiga que eu fiz foi a Rafa Sena, a Rafaela. Sim. Que você conhece, né? Ela fez o curso lá de oral com vocês também. Isso. E a Rafa, assim, a gente se encontrou na oral pessoalmente, mas assim, a gente troca muita mensagem no grupo dos aprovados, né? E quando não era aprovado também. E a gente se deu muito bem, assim, nossa, eu de cara fui, assim, me apaixonei pela Rafa. Aí o que aconteceu? Hoje, eu comecei a lembrar, eu falei, eu vou contar da minha história, como foi PGE São Paulo, eu comecei a lembrar. E aí eu lembrei que na PGE São Paulo, na fase dissertativa, eu almocei com a Rafaela Sena e a gente não lembrava, acho que ela também não lembrava. Caralho, foi Eu mesmo. almocei com ela, eu conheci ela em 2018. Ela a gente tava na discursiva de São Paulo também? Isso eu não sabia. tava. Olha só. Discursiva, foi discursiva assim. Ela legal, tava na cara. discursiva da PGE São Paulo, a gente se encontrou no restaurante, a gente dividiu uma mesa que tava lotado. A gente bateu o maior papo, trocou o telefone e nunca mais se falou. E agora a gente, se Deus quiser, vai ser colega lá no Rio Grande do Sul. Então, foi uma história legal. Que legal. E a segunda história. Manda aí. A Rafa falou, eu tava na discursiva. A segunda história tem a ver com você, que eu conto pra todo mundo essa história, mas você nem vai lembrar. Eu cheguei pra fazer o curso da prova oral da PGE São Paulo, lá em São Paulo. Sim. Eu peguei, tipo, o curso começava sexta-feira. Acho que começava às 7 da noite, se eu não me engano. Era alguma coisa assim. Sexta-noite. Cheguei, tipo, teve um acidente na Marginal. Cheguei super atrasada. Cheguei no hotel de moletom e tal. E vocês falaram, não, já vão de preferência meio social e tal, né? Uhum. Aí cheguei em São Paulo, faltando meia hora, tipo, era 6h30. Aí falei, gente, não vou conseguir chegar. E eu tava com uns amigos que eles iam me esperar pra gente dividir um Uber. Aí eles falaram, não, a gente espera, vai lá, se arruma que a gente se espera. Eu, tá bom, né? Aí saí correndo, peguei minha mala, abri, tinha comprado uma saia nova, nunca tinha usado. Tirei a etiqueta, coloquei a saia, coloquei uma roupa, fui pra prova oral. Pro curso de prova oral de vocês em São Paulo. Sim. Aí a primeira dinâmica, a gente sentava numa cadeira, na frente de todo mundo. Sentava numa cadeira na frente de todo mundo e vocês ficavam martelando a gente de pergunta. Sim. Sentei, a saia era a primeira vez que eu tinha usado. A saia abriu. E eu tava naquela cadeira. Mas assim, não apareceu nada, não foi tão pornográfico assim. Mas tipo assim, a saia ficou. Era uma saia abaixo do meu joelho, mas ela era uma saia que em V, ela abriu. E tipo assim, fica super curta, assim. Eu travei, eu não conseguia falar. Por quê? Tipo, eu só ficava pensando, gente do céu, tá todo mundo olhando pra mim e tal. Que eu tô pelada, eu tava morrendo de vergonha. Eu travei totalmente, né? Aí, no outro dia, ainda tem mais. No outro dia, cheguei no curso de prova oral de manhã, de calça. Aprendi a lição. Tipo, nossa. Aí cheguei, né? Aí você falou assim pra mim. Você tava ontem no curso? Eu falei, tava. Eu tava sim. Aí, não sei quem que foi que falou pra você. Falou assim, ela tava. É que ela tava de cabelo solto e ela tava de saia, não tava de calça. Aí você falou, é verdade. Essa sua roupa de hoje é mais apropriada pra prova oral. Nossa, René, que vergonha. E tipo assim, mas foi uma lição de vida.
Porque agora, toda vez que eu compro uma roupa nova, eu sento. Eu falo pra vendedora, eu experimento e falo, tem um banquinho pra eu sentar, por Sim, favor? sim. Então, Então, mas isso é uma pode coisa que a gente falar. insiste com os alunos da prova oral, parece que a gente tá de sacanagem, mas é verdade, pô. É melhor você ir para o nosso curso com a mesma roupa que você quer ir para a prova oral de verdade, porque o que tiver que dar errado tá no curso, pô. Sabe assim? Com Então, tipo, já certeza. pensou se a sua saia abre lá na prova e isso No afeta seu psicológico? dia! Pô, ferrou por causa de uma bobeira, né? Do negócio que não pode. Exatamente, não, exatamente. Foi ótimo, foi ótimo, foi muito bom. Esse curso foi sensacional. Eu não, eu me lembro perfeitamente do Chico falando assim pra mim no final. Você já passou, fica tranquila, você já passou. E eu fui muito inocente e acreditei nele, mas eu não passei. Ele fala isso pra todos. Olha, eu acho, sinceramente, eu acho que daquele nosso pessoal da prova oral de São Paulo, eu acho que todo mundo passou em alguma coisa, sabe? E a gente teve Sim, vários reprovados lá naquelas turmas, porque foram duas turmas, sabe? teve. A gente teve vários ali, Sim, eram 40 alunos ao todo, eu acho que uns 10 a 15 não passaram lá em São Paulo, mas eu acho que hoje todos já passaram, sabe assim? sim, é Porque verdade. não, eu encontro mais. Teve um agora na PGDF, que foi mó legal, porque o cara, assim, ele comprou o nosso segundo curso, que foi o curso lá para PG Mato Grosso do Sul em 2016, sabe? Já para a segunda fase. Então, tipo assim, lá em 2016 ele já estava chegando em segunda fase. E ele só conseguiu Nossa, passar de verdade agora, número de vagas para ser nomeado na PGDF, assim, sabe? Então, tipo assim, pô, nossa, que bichinho legal. guerreirão, assim, sabe? Foi Nossa, dureza a demais. história dele, assim. Nossa, é muito difícil manter. É muito difícil manter. Tipo, por isso que eu tive, assim, vários espaços, assim. Tem uma pessoa perguntando se o curso é presencial. O curso de prova oral foi presencial. Eu fiz um online, mas era opcional fazer online. Tinha o presencial. Eu fiz o presencial primeiro na PGE São Paulo. E depois na PGE Rio Grande do Sul eu fiz o online e fiz o simulado presencial. É isso. Só para deixar claro, assim, para quem não conhece a gente às vezes faz online, mas a nossa recomendação é sempre para fazer presencial, assim, sabe? Porque é só no presencial que pode dar uns perrengues, tipo a roupa dela, sabe? Tipo, a gente notar que você senta de uma forma ruim na cadeira, sabe assim? Então, curso de prova oral presencial é muito mais proveitoso, assim. Eu acho que a Dani caiu de novo, ela voltou. Então tá Eu tô certo. aqui. Ah, eu caí sim, deu uma carregadinha. Não, é muito legal. E nesse último curso de prova que eu fiz, foi muito engraçado, porque eu entrei na porta pra fazer o simulado com o Leonardo, e o Léo, assim, né, a gente conhece a delicadeza dele, né? Sim, sim. Ele, tipo, eu entrei e eu. Bom dia, excelência. Ele. Pode voltar! Que horror! Pode voltar! Tipo, começa de novo. Mas ele é muito legal, foi muito legal. Mas, tipo assim, é muito bom o curso. A gente aprende muito e a gente tem, tipo assim, eu acho, Renério, de verdade, é muito importante treinar, principalmente pra quem trava, pra quem é tímido. Sim, Mas pra sim. todo mundo vale, pra todo mundo é legal. Só que assim, realmente eu acho que a Rafa falou que ele fez a mesma coisa, então eu não fui a felizarda. Mas assim, tipo, eu acho que pra prova oral, o principal é matéria mesmo, é você estudar É, muito, estudar é, lei seca e tal. Mas o curso, eu acho que pelo menos um todo mundo tem que fazer, um curso presencial. sim. Então, prova oral, para mim, assim, todo o resto que não é conteúdo serve só para não te atrapalhar no conteúdo, sabe? Porque o problema é que se É, você não treina, na hora você tá muito inseguro, você não, assim, você sabe o que que é o assunto, mas você não sabe se você vai conseguir falar sobre ele, sabe? Aí você fica em parafuso e se arrebenta, né? Então tem que com treinar, fazer certeza. curso e tal, só para não te atrapalhar, sabe? Não é nem que você Com... vai aprender alguma coisa espetacular. Não, não é. Você vai só aprender a ficar na Mas, formatação ali, sabe? e ajuda você a ter, assim, você não passar por certas coisas pela primeira vez na prova oral. Você Isso. já passa por certas coisas antes. Então, quando você chega na prova oral e acontece, você já sabe, né? Você já sabe o Isso. que fazer. Tipo, o Pausen na prova oral me fez uma pergunta que eu não sabia. E eu sabia o que fazer quando o examinador me fazia uma pergunta. Eu já tinha Isso. feito várias vezes. Isso é o importante. Exatamente isso. É. Porque aí, ainda que eventualmente você perca aquele ponto daquela questão, se você não conseguir salvar nada, você não aumenta o nervosismo. Você sabe que vai ter outra Você pergunta, você sabe que continua a vida segue, sabe? falando. Então, e você sabe que eu consegui até desviar ele um pouco da pergunta dele, Boa. porque aí eu comecei a falar
E aí ele falou assim, ah, então, doutora, é sobre isso? Me fala então sobre isso. Eu, ai, graças a Deus, Boa, ele mudou de assunto. boa, boa. Mas é É, técnica que a gente aprende, que eu aprendi no curso de vocês, né? isso. Não, isso aí é bom, isso salva vidas, pô. É, Com o Valadares, certeza. é só um parênteses aqui para responder o Valadares. Ele falou de treinar na frente do espelho. Eu não sei a opinião da Dani, até quero saber. Acho assim, tem seu valor, mas assim, quando você chega na prova oral, Valadares, é fácil arrumar parceiro de treino, cara. E aí treina com seu parceiro, porque você vai ter o feedback de alguém e você também vai dar feedback pro cara, então você aprende com os erros dele também, sabe? Você vê o cara fazendo uma coisa e fala, puta, eu acho que eu também gaguejo desse jeito. Eu acho que eu também dou resposta meio enrolada que nem esse outro cara, sabe? Então, com parceiros, eu acho melhor do que no espelho. O que você acha, Dani? Concordo plenamente. Eu acho que a melhor coisa é você arrumar alguém pra treinar. É a melhor coisa. E eu acho, assim, até amo o curso é sensacional, mas eu ainda acho que treinar com colegas que estão estudando para a É. mesma carreira é mais legal ainda. Então, assim, os treinos que eu fiz com o pessoal, com o Felipe, com todo o pessoal do nosso grupo de milhões, foi muito bom. Me ajudou muito. Agora, uma coisa que eu fiz, um curso que eu esqueci de mencionar que eu fiz, foi agora, eu fiz uns simulados orais com o Kevin, procurador, que ele é procurador do Amapá. E eu fiz, ele fazia uma mentoria assim, ele fazia simulados com você, Legal. online. E eu fiz, e ele falou pra mim me gravar. E eu me gravei uma vez só. Foi o suficiente. Ele falou: se grava pra você ver a sua mão, pra você ver, porque é mais fácil. Então eu me gravei com o celular uma vez e pra mim já foi ótimo. Eu acho que é melhor do que o espelho até. Ah, legal, boa. Não, com certeza, assim, você pensa que gravar é bem melhor que o espelho mesmo, porque aí você consegue ver depois, né? Porque no espelho você tá raciocinando ali, você não vai se ver muito bem, assim. Exato, exatamente, exatamente. Então eu me gravei. Mas treinar com os colegas é o melhor, eu acho. E fazer pelo menos um curso de prova oral. Teve uma pessoa que perguntou se eu nunca fiquei tentada a fazer outras carreiras. Ah, sim. Nunca. Nunca, nunca. Assim, tem muita gente que acha, assim, tipo, as pessoas, graças a Deus, não conhecem a magia da procuradoria. E o pessoal fica encantado, assim, com Lages, com Sim. MP, que glamour, né? Nossa, eu nunca quis, nunca quis. Eu gosto de procuradoria, adoro ser advogada pública, defendo com unhas e dentes, dei muito trabalho para os juízes aqui, fazia sustentação oral sempre que eu Massa, podia, enchi o saco de todo mundo. massa, massa. Então, eu adoro, adoro mesmo. Então, e assim, não é querendo encher o saco da Luísa que tá aí, mas assim, sinceramente, eu acho que de todas as carreiras, a nossa, além de tudo, as questões pessoais, a gente é quem tem mais condições de impactar na administração pública, assim, sabe? Eu É, é, concordo plenamente. é tipo assim, ó, defensoria, magistratura e tal, vão conseguir a vaga na UTI para Dona Maria, assim. Mas quem vai conseguir fazer o Estado disponibilizar 50 vagas de UTI, 50 leitos a mais, é a gente, assim, sabe? Com certeza, eu É, concordo. eu Não, acho você assim. sabe o que eu. Não, era só continuando essa ideia, porque assim. Eu gosto bastante da nossa remuneração, eu gosto de tudo da Procuradoria. Eu Mas se também. você tá afim de ter uma relevância para a sociedade, assim, eu penso que não existe carreira melhor que a nossa, especialmente se for em locais menores, assim, tipo na AGU é mais difícil, sabe? Agora, É, numa PGE já facilita bastante, porque assim, quantos procuradores, por exemplo, tem no Rio Grande do Sul? Não sei, uns 300, 400, assim? Eu nem sei o tamanho da eu carreira, acho que é mas exatamente isso. Se eu não me engano, alguém me falou uns 300 esses dias. isso é relativamente pequeno ainda, sabe? Tipo assim, para de repente lá você ser o procurador lotado na Secretaria de Educação é relativamente fácil, é uma coisa que acontece meio sem você querer, assim, sabe? E Com aí, enfim, certeza. se você tem essa vontade de fazer algo de útil, não tem lugar melhor que a Procuradoria, assim, eu tenho plena convicção disso. Você sabe que eu tive um caso quando eu era procuradora da autarquia, né? Que eu tinha um precatório de 2 milhões, o que para nossa autarquia, que é uma autarquia pequena, é um município pequeno, era o nosso maior precatório. Uhum. Então tinha um precatório de 2 milhões para pagar, mas eu não desisti, eu apresentei isso antes do trânsito, obviamente. Apresentei uma reclamação no STF, foi julgada procedente e eu reverti essa condenação. E o que Deve aconteceu? ter os aposentados lá felicíssimos com Uma você. aposentada. Essa aposentada não ficou feliz comigo, mas esses 2 milhões dela, ó, essa é totalmente Opa, inconstitucional o que fizeram, mas eu não tenho nada a ver com isso, tá? Os sim. 2 milhões da sobra de caixa que estava reservado para o precatório, o prefeito deu um jeito de usar na Santa Casa para Covid. Então, tipo assim,
na época da Covid, para leitos, para Sim, oxigênio. Então, assim, sim. tipo, foi uma pessoa que realmente perdeu, mas ela perdeu só o que ela não tinha direito. Tanto que o Sim, STF cassou a decisão, né? certíssimo. E, em compensação, esse dinheiro foi para ajudar várias pessoas que foram internadas, que estavam precisando. Então, eu fico feliz. Eu adoro a nossa carreira. Nossa, demais. É isso aí. Isso aí. Não, a gente tem um impacto legal mesmo, assim. Às vezes eu tiro onda lá no meu perfil, fala que a gente só nega medicamento para velhinho e tal, mas é só zoeira interna da carreira, Ah, eu assim. também, com certeza, com certeza. É isso Tá? aí. O Paulo fez uma pergunta já bem técnica de estudo. Quantas páginas você lia por dia do PD Full? Eu lia, depende. Se fosse um assunto que eu não dominava muito, por exemplo, um assunto civil, que eu nunca estudei, nunca aprendi direito, aí tipo, nessas 3 horas eu estudava umas 30 páginas. Então, umas 10 páginas por hora. Tá, Agora, assunto que eu já sei bem, que eu já tinha uma base, aí eu realmente conseguia estudar umas 50 páginas nessas 3 horas. Aí subiu entendi. um pouquinho o ritmo. Entendi. É um bom ritmo, mas você não tem uma leitura acelerada, assim, né? Tipo, tem gente que Não. lê bem mais, tem gente que lê menos também por hora. E eu acho interessante porque às vezes a gente acha que tem que ler muito rápido e tal. E não existe muito essa correlação, sabe? Tipo, eu sempre uso o exemplo do João Dolabella, porque ele é um cara meio lendário, né? O cara vai 96 numa prova e ele lia abaixo de 10 por hora, assim, sabe? Ele lia tipo 5 ou 6 páginas por hora, pelo que ele falou comigo. Tipo, é uma velocidade minúscula, assim, e o cara teve um resultado excepcional, assim. Então, tipo, não é essa Qualidade, velocidade que né? determina, sabe? Eu também acho. Eu até me acho lenta pra ler. Tanto que, assim, eu lia um PDF geralmente completo em isso, umas 5 horas, um PDF de 50 páginas. Sim, E então eu precisava de 2 dias do meu estudo pra ler um PDF, sim. naquela primeira época que eu tava trabalhando. Perto dos meus amigos, eu sou lenta mesmo, mas deu certo. Não, isso E é meio uma coisa ilusório, que eu assim, sabe? faço, uma coisa que eu faço, que eu te falei, é o vadimeco. Então, isso também perde tempo. Porque, Diminui tipo assim, bastante, mas ganha muito em qualidade, né? Ganha muito em qualidade, assim. total, porque, tipo, eu já consigo de olho fechado abrir meu vadimeco e cair na lei 6938 de 81, sabe? Uma coisa assim, tipo, Sim, sim, você fica. Depois pra fazer a segunda fase é muito bom, né? sim, sim. Outra coisa que eu fazia, Renério, eu tinha planilha pra tudo. E Ó. eu tinha planilha que eu via a prova, o que eu fiz, o que eu errei, se eu acertei mais de qual matéria, Ah, mais de lei seca, mais de jurisprudência. Eu acho isso muito importante, você fazer essa métrica. Todo simulado que eu fazia isso, e toda prova que eu fazia isso também. entendi, bacana. É, legal mesmo isso aí. Assim, ter essa avaliação das provas é bem importante. Às vezes a gente deixa passar, fica com preguiça, né? Mas isso faz uma diferença legal, assim mesmo. Um abraço para a Luísa, que chegou aqui. Ainda bem que a gente já parou de falar mal dela, né? Ai, ufa! Deu tempo. Luísa é maravilhosa. A Luísa até relembrou de um dia que a gente estava fazendo um estudo, fazendo um simulado. Tava na hora da Luísa responder. Eu tava arguindo ela e o marido dela, nosso querido Elton, procurador do Estado do Rio Grande do Sul, apareceu nu atrás. Então, tipo assim, por isso que eu falo, gente, treine com os colegas. Treinem com os colegas. Ele ficou conhecido no nosso grupo como Elton, o nu. Muito boa. Foi muito bom. Meus amigos, os amigos que eu fiz, foi tipo a melhor coisa, com certeza. O Romário fez uma pergunta aqui que eu acho que você já até passou por ela. Na verdade, você usava a videoaula como revisão, né? Sim, usava só como revisão. E assim, sempre eu primeiro estudava o assunto e sempre na velocidade 1,5 a 2. Eu não perdia muito tempo. Uhum. Só que eu acabei estudando muita videoaula. Porque eu não ficava um minuto livre do meu tempo sem. Se eu tava livre, lavando roupa, Legal, cozinhando, eu tava com o fonezinho escutando uma videoaula. Isso me ajudou bastante também. legal. Porque eu sempre estava em contato. Mas e que concursos você tinha? Você fazia questões ou não? Não, eu não fazia, não dava tempo. Eu pretendo agora, como a minha revisão na véspera da AGU, na véspera, assim, faltando um mês, eu quero fazer só com questão a revisão. Porque é Entendi. uma coisa que eu nunca fiz. Tá. Mas assim, E você fez uma outra coisa, porque você fazia muito simulado, né? Você falou até que fazia você chegou a simulado fazer tipo um quase todo simulado final por de semana. semana, assim.
Então, Sim, eu fazia. bastante. E quando eu não tinha simulado, eu fazia provas antigas. Fazia provas de procuradorias. Entendi. Então, e tem uma coisa assim que às vezes eu sou chato repetindo isso a exaustão, mas assim, o método não importa tanto assim, sabe? Importa muito ter essa disciplina que você tinha, sabe? De pegar e estudar de verdade, assim. E método, cada Com um meio que vai certeza. arrumando o seu com o tempo, sabe? Por exemplo, eu já cansei de conversar com gente que teve resultados tão bons quanto os seus, que estudava 50% do tempo só de questão, sabe assim? Com Já você certeza. O que importa é estudar. já você fez simulados, não fez questões, tipo, mal tem que concursos e obteve ótimos resultados. Tipo, você passou em duas objetivas muito difíceis agora, né, desse fim de ano. Então, tipo assim, você tá num nível altíssimo sem fazer questões, sabe? O que não quer dizer Eu que fazer faço só questões é pelo ruim, semestre. claro. Só quer dizer que, tipo, não existe Sim. método único, assim, né? Na verdade, eu só não fazia questão por falta de tempo mesmo. Só Sim. por falta de tempo. Agora, tem uma coisa que eu ouço quando eu assisto as lives dos concurseiros, que às vezes eles falam assim: não, eu estudava fazia 2 anos. Quando eu incluí a lei seca, quando eu incluí a lei seca, foi aí que eu comecei a passar. Meu filho, não foi a lei seca que te fez passar, foi os seus 2 anos. A lei Isso tem seca faz também. parte. Tipo Sim. assim, eu estudava mais de um ano. Quando eu incluí o Dodge, lei informativa, aí eu comecei a passar. Não, meu filho, não foi o Dodge, foi um ano estudando. É, Claro que o Dodge ajudou. Eu acho assim, a gente acaba passando por tudo. A gente tem que estudar para o concurso. é Cai, a isso. gente tem que estudar lei seca, jurisprudência e doutrina. Todo mundo tem que estudar lei seca, jurisprudência e doutrina. A ordem que você faz isso, a quantidade inicial, tal, eu também acho que não faz diferença. É isso aí. É isso aí, concordo plenamente contigo. E aí acontece muito uma coisa que é aquele mesmo fenômeno que faz as pessoas criarem superstições, sabe? Que é assim, aquele último elemento que aconteceu antes de você ter o resultado positivo. Então o cara construiu a vida Exato. toda. E a última coisa que você fala, não, foi isso que fez o resultado. Foi, cara. Mas, Exatamente, foi tudo que você construiu até aí, sim, tudo que você errou até aí. Não, com certeza, eu também acho. Mas, apesar disso, eu acho legal fazer as métricas para você ter algumas estratégias, como eu tive. Não fui bem em jurisprudência. Para a próxima sim. prova, estudei mais jurisprudência. Não, isso Então, daí é bem importante. É bem importante. você fazer esse acompanhamento, eu acho assim muito legal. E eu gostava de fazer, eu tinha minha planilhinha, era sagrado. O dia seguinte da prova era pegar a prova, ver tudo que eu errei, anotar e tentar trabalhar naquilo para melhorar para a próxima. Isso aí. Isso aí. Ó, e a Luíse resumiu bem, né? Método, cada um tem o seu. Tem que ser sistemático, mas o caminho é de cada um. É isso aí. Com certeza. Com certeza. O Thales, eu pago internet pra ouvir isso. O Thales, a gente vai contratar ele para os nossos aulões de véspera. Ele vai fazer o stand-up entre as aulas. Stand-up. Assim, Perfeito. Perfeito. Eu vou até começar em aulão. Eu nunca fui em aulão, é uma coisa assim que. Até você falou que eu poderia falar coisas que eu não. Quer dizer, eu nunca fui em aulão de vocês, mas porque eu particularmente gosto de, na véspera, estudar coisas minhas, assim. Então, eu geralmente estudo na véspera súmula vinculante, Constituição Federal, e agora eu passei depois a estudar a revisão do Dodge. Entendi, entendi. Não, para ser honesto, a maioria dos aulões eu também não faria. Eu só faria em algumas situações específicas. Eu já pensei isso várias vezes, assim, se eu não era hipócrita de oferecer uma coisa que eu não faria, sabe? Mas aí, eu cheguei à conclusão que a metade das coisas que o Revisão PG oferece, eu não faria, porque não é o meu método. Não quer dizer que não funcione para os outros, sabe? Por exemplo, eu gravo muita videoaula. Eu não consigo assistir videoaula, sabe? Eu não consigo, cara. Eu tenho uma trava. É engraçado isso, assim. Então, Nossa, tipo, eu não assisto eu videoaula. amo. Beleza, vida que segue, assim, sabe? Mas, tipo, não é a Claro. minha, assim. Mas você sabe que funciona para algumas pessoas, então o seu curso tem pronto, né? Exato, exatamente. E aí, por isso a gente prega justamente essa pluralidade de métodos, assim, sabe? Tipo, eu quero oferecer o curso, por isso que, por exemplo, a nossa videoaula é redundante com o material escrito, porque eu quero que o cara que não gosta de videoaula fala, beleza, eu tô com o material escrito e tô bem com ele, assim, sabe? E eu quero Sim. que o que gosta de videoaula fala, porra, legal, esse curso tem uma ferramenta a mais pra mim, assim, sabe? Tipo, a gente Ó, já vai meio pensando nisso, pensando que tem vários jeitos diferentes de estudar, assim. assim, apesar de não ser meu método principal, eu amo as videoaulas. Porque eu acho que, assim, você acaba gravando, é um exemplo, é uma coisinha que o professor fala de um jeito que você fala, nossa, legal e tal. E, assim, não tô puxando seu saco, mas eu amo as suas aulas.
E Valeu. olha como é engraçado, né? Eu adorava suas aulas de ambiental, porque eu sou raiz do Revisão PGE, quando você dava Sim, aula de ambiental sim, na PGE São Paulo. E eu falei, quando mudou pra Isadora, eu falei, nossa, que droga e tal. E eu amei a Isadora, ela é linda, perfeita. E tipo sim, assim, sim. é legal. O que eu acho legal da videoaula é que isso, a sua aula e da Isadora são completamente diferentes. Ah, que Mas bom. as duas me acrescentam sempre, sabe? Então eu acho isso bem legal. Legal. A Rafa tá falando aqui quando vai. Vamos marcar, Rafa. Tô precisando do Thales aí. É, falar que tá interessado e a gente vai fazer sim. Vai ser show de bola essa live aí. Pode ter certeza. Ah, meu marido entrou agora rapidinho, ele deve estar no intervalo, que ele é professor universitário, ele dá aula à noite, né? Então, pra Ele é falar, da amor, eu área já do falei muito, direito também ou ele faz outra coisa? mais ou menos, ele é engenheiro de segurança do trabalho e ele é perito da Justiça do Trabalho. Ah, Então, entendi. É engraçado. Ele não é do direito, mas acaba que tá envolvido, sim. acaba tendo, não, tanto que, tipo, ele me ouve muito, eu falo muito com ele, converso muito com ele, coitado. Não, e ele conhece todos vocês e tal, tipo, ele sabe Imagino. tudo. Amor, eu já falei, obrigada por você não divorciar de mim, se você me aguentar, mesmo te abandonando só pra estudar. A Lu falando, ele entende tudo que a gente conversa. Com certeza. Eu fui pra Minas, a Luísa e a namorada do Luiz, a gente saiu, os dois casais, a gente foi pra. E tanto a namorada dela como o meu marido, assim, tipo, são super acostumados, falam de aula, de remédio e tal, como se fosse. Massa, bacana. Dani, a gente já falou bastante aí até sobre seus métodos de estudo e tal. E aí você vai fazer essas duas que você está continuando, vai fazer a GU? Vou fazer. Tá. Agora a pergunta é bem pessoal, nem acrescento muito em nada, não. E se você pudesse escolher uma, assim, tipo, eu quero parar aqui, qual que seria? Seria PGE São Paulo? Seria Rio Grande do Sul, Santa Catarina, GU, PGM São Não Paulo, sei. talvez? Você tem uma ideia, assim? Não sei. Eu vou ser sincera que eu não sei. Assim, me atrai muito Minas, porque eu moro na divisa com Minas Gerais. Hum. E eu amo Minas, então Minas, nossa, a Luísa até colocou, eu falei que eu quero ser colega dela na GE Minas. Então, Minas me atrai bastante. PGE São Paulo, se fosse antes, eu até animava, mas eu acho que eu não vou conseguir. Eu acho, eu espero estar nomeada antes da PGE São Paulo. Ah, bem provável. PGE São Paulo deve ser para daqui um ano, dois. Bem provável que você esteja nomeada mesmo. É. Então eu espero que eu esteja lá no Rio Grande do Sul tomando meu chimarrão. Isso aí, show de bola. Dani, quero agradecer demais sua participação aqui. Falar que as portas do Revisão PG estão abertas para você, tá? Se eventualmente você chega assim, ah, pô, eu tava a fim de trabalhar com concurso agora, fala com a gente. A gente sempre tem vaga pra gente, pra pessoa que é gente boa, que é do bem, assim como você, e que tem tanto conhecimento assim, sabe? Então, não sei se você tem a menor pretensão com isso, mas se tiver, fala com a gente que você quiser fazer, a gente dá um jeito de Ai, trazer que você legal. para a equipe, tá? Que legal. Obrigada. E de verdade, fiquei feliz. Eu te juro, eu não lembrava que você era nosso aluno na PGE São Paulo, sabe? E fiquei especialmente feliz por isso agora, assim, acho legal, porque eu tenho toda a admiração por quem chega e passa em tudo de primeira e tal, acho bacana, acho legal. Mas eu tenho uma felicidade a mais por quem tem algumas cicatrizes, assim, sabe? Por quem tomou umas porradas, assim. É legal, eu acho mais motivacional, sabe? Acaba que eu simpatizo mais no fim das contas, assim. E faz parte, assim, tipo, eu Sim. não me arrependo nem um pouco de nada. Uhum. Meus erros foi, tipo, o que me fez quem eu sou hoje, assim, bem filosófico Sim. isso. Então, assim, foi super legal reprovar na PGE São Paulo. Se eu não tivesse reprovado, eu talvez não teria conhecido a Luísa, a Ah, certamente. Luíse. Na verdade, eu não estaria nem aqui fazendo essa live com você. Então, Provavelmente assim, você teria conhecido o Chico, que seria teria perdido muito. Se deu é muito verdade. bem. Então, eu saí no lucro, vai. Não, eu adoro o Chico. Eu ia adorar conhecer ele. Tipo, eu sou nerd igual a ele. Eu vejo as coisas assim. A Sim. gente ouve as mesmas músicas, assiste as mesmas coisas. Ele ia ser o melhor amigo do meu marido, mas não foi pra ser. Agora vai ser. Agora eu encontro com vocês
nos congressos de procuradores. Ah, é isso aí, isso aí. Inclusive, vai ter um congresso em Goiás. Eu acho que é o do ano. Eu não tô na dúvida se é o do ano que vem ou se vai ser o deste ano. Vai ser o congresso da ANAP, sabe? E como o Felipe Spencer, ele é um dos organizadores do congresso, porque ele é lá de Goiás e tal, aí ele já tá chavecando a gente pra gente patrocinar o congresso, sabe? Aí é quase certo que a gente vai patrocinar, assim. E aí vai ser massa. Possivelmente, provavelmente você já vai ser procurador até lá. Vá nesse congresso, que vai ser bem legal. Assim, Nossa, vai com ser bem certeza. massa. E é o próximo, vai dar tempo, porque o próximo mesmo eu vou perder, infelizmente, que é em Florianópolis. Ah, isso, vai ser E, o sequente, o 2024, assim. e depois é esse em Goiás. Esse em Goiás, eu, se Deus quiser, tô lá. Isso aí. Show de bola. Dani, muito obrigado por disponibilizar uma hora do seu tempo aí para falar com a gente. Gostei bastante da nossa live. Você tem uma. Na falta de uma palavra melhor, você tem uma vibe, sabe? Você tem uma energia legal, assim. Ai, o Thales vai pirar agora, porque ele fala que eu sou zen demais. Não, não, é muito agradável, muito legal falar contigo. Ah, Thales, obrigada. depois eu vou mandar mensagem para você. Você responde se quer fazer uma live dessa com a gente, Thales, porque vai ser, no mínimo, vai ser a mais divertida delas. Nossa, essa eu tô dentro com certeza. Eu também te agradeço muito, Renério. E assim, de verdade, agora não é propaganda, eu aprendi muito com vocês. Eu subi muito de nível com o curso de vocês, estudo só pelos PDFs. E assim, não tenho o que falar do curso, é sensacional. Eu não tô, eu tô aqui muito feliz de estar aqui, porque é totalmente verdade. Que Com legal. certeza vocês fizeram muita parte da minha aprovação. Então, obrigada. Que legal, Dani. Fico felizão. Agora, última pergunta aqui. É verdade que você faz reiki à distância, na Luísa? Eu faço reiki, eu sou zen mesmo. Eu faço reiki e a Lu passou mal na PGDF, na véspera da PGDF. Eita! E eu mandei duas coisas para ela. Mandei resumo de empresarial e reiki. Duas coisas que ela usou. Que legal, bicho. Que bacana. Que bacana. É, Eu vou rapidinho dar uma de manda. programa da Xuxa. Eu só queria mandar um beijo para todos os meus amigos que estão aqui, que ficaram aqui. Nossa, eu não vou conseguir nem falar o nome de todo mundo que eu vi aqui, mas obrigada por vocês estarem aqui. Todo mundo me apoiou. Minha mãe falando que eu sou mestre de reiki, eu não sou só Aham, reiki. eu vi. Mestre, olha que chique. E então, assim, obrigada a todos. Eu amo vocês. Eu não estaria aqui sem meus amigos, sem meus familiares. Então, obrigada a todo mundo. Isso aí. Muito obrigado, Dani. Valeu, galera, que seguiu a gente aí até agora. Amigos da Dani que estão em peso aqui. É isso aí. É prazerzaço falar contigo, Dani. E a gente vai se falando aí. Então, boa noite. Manda um abraço pro maridão aí também, que o bicho foi guerreiro, viu? Pelo que você Foi falou, você andou guerreira. sumida mesmo de 2021 pra cá. Eu andei. Ele vai. E agora ele vai aproveitar. Logo vai ser a vez dele. Isso aí. Obrigada, Renério. Então, valeu. Um abraço. Obrigada a todo mundo. Tchau, tchau.